Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 5, referente aí ao capítulo 1 do nosso curso de Física 1. Vamos para a resolução aí de 3 exercícios, então prepare seu caderno e vamos começar. Bom, vamos dar aí início à nossa aula de hoje com a resolução do exercício de número 4, dando continuidade aí à nossa sequência aí do curso de Física 1. Então vamos lá. Exercício número 4. Para os vetores dados na figura, determine, letra A, o produto escalar, A, escalar B, e o módulo, a direção e o sentido dos vetores, A, vetor B, e B, vetor A. Então está aí a figura que foi colocada no enunciado. Então vamos lá, começar aí com a resolução da letra A. Quem é A, escalar B? Bom, bem simples, tá? Basta você multiplicar aí os componentes e somar. Então nós temos aí o componente de A na direção x, ou seja, AX, vezes o componente de B na direção x, ou seja, BX, mais assim por diante, né? AY vezes BY mais AZ vezes BZ, ok? Bom, só observando a figura, já observamos aí, já podemos até concluir, olha, que os componentes E de cada vetor, zero, tá? Ou seja, eles estão no plano XY, tá? Então, nós só teremos componentes AX e BX e AY, BY, tá certo? Quem é o AX? Você vai pegar aqui o vetor A e projetar aqui na direção do eixo X, não é verdade? Usando o cosseno desse ângulo, cosseno de 70 graus. Então, vai ser igual a AX, perdão, né? Vai ser igual a módulo de A, o AX vai ser igual a módulo de A vezes o cosseno de 70 graus. E o AY vai ser aqui, né, na direção do eixo Y, olha, vai ser o módulo de A vezes o seno de 70 graus. É o cateto oposto, não é isso? Tá ok? Bom, mesma coisa com o B, olha. Só que o BX e o BY, eles são componentes negativos, estão apontando no sentido contrário ao do crescimento de x e y, respectivamente. Então, vamos lá, vamos multiplicar aí, olha. Já calculei o AX, deu 1,22, o BX, menos 2,09, o AY, 3,38, BY, menos 1,20. Como eu havia comentado, o AZ e BZ, nulo, zero. Então, resultado aqui, menos 6,61 metros quadrados. Olha, eu até coloquei essa unidade aqui para continuar com a coerência, pois o módulo aqui do vetor B é dado em metros, tá? E o módulo aqui, olha, do vetor A também está dado em metros, tá certo? Então, vamos manter a coerência aqui. Ok, então, metros quadrados, tá certo? Bom, se eu quisesse calcular usando essa fórmula, A escalar B, o módulo, né, de A escalar B vai ser igual a módulo de A, módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Eu tenho que achar o ângulo entre esses dois vetores. Então, vamos lá. Eu já tenho aqui, olha, B com a direção x, eu tenho 30 graus, tá certo? O que falta aqui para o A, para encontrar o ângulo aqui, olha, é 20 graus com relação ao eixo y, né? Então, eu tenho 20 mais 30 mais 90, então eu vou ter 140 graus. Então, usando essa fórmula aqui, olha, para encontrar o produto escalar, eu encontro aqui o valor de menos 6,65 metros quadrados. Tá certo? Repare o seguinte, olha, a imprecisão está exatamente aqui, olha, na segunda casa, né? Após a vírgula. Se você arredondar esse número, 6,6, né? E aqui, olha, você poderia até deixar 6,6 também, ou na melhor das hipóteses, 6,7. Ainda assim, olha, os dois valores são bem próximos, tá? Então, está aí o produto escalar. Agora, e o produto vetorial? Vamos encontrar o módulo? Bom, o módulo do produto A vetor B, né? A vetor B, A, produto vetorial B, módulo disso aqui vai ser igual a módulo de A, módulo de B, vezes o seno do ângulo entre eles, que eu já tenho, 140 graus, tá certo? Substituindo, então, eu vou encontrar o valor de 5,53 metros quadrados. Esse daqui é mais interessante, porque isso daqui, de fato, vai me dar uma dimensão de área mesmo, tá? Em contrapartida desses outros aqui, nem exatamente, né? Porque, na verdade, o produto escalar é você pegar um vetor e projetar na direção do outro e multiplicar o que você foi projetado, né? Que você projetou. Então, não dá exatamente uma dimensão de área, embora eu mantive a coerência aqui do metro quadrado, tá certo? Mas esse daqui, de fato, vai me dar uma dimensão de área sim, tá? Bom, mas qual é a orientação, né, do vetor resultante, A vetor B? Bom, isso é um vetor. Ao passo que o produto escalar não é um vetor, é um escalar, o produto vetorial me dá como resultado um terceiro vetor,
tá certo? Como é que eu encontro esse terceiro vetor? Então, vamos lá, olhando aqui para mim. Você vai pegar os 4 dedos da sua mão direita, esses 4 dedos aqui, você vai alinhar de acordo com o primeiro vetor. No caso aí, o vetor A, tá certo? A palma interna da sua mão direita, ela vai varrer até encontrar o próximo vetor, que é o vetor B. Então, A, vetor B. O polegar te dá a orientação do vetor resultante, tá certo? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar aqui os 4 dedos da sua mão direita, vai orientar de acordo com o vetor A, já que eu estou fazendo A, vetor B, então vai ser de acordo com o vetor A, tá certo? Os 4 dedos da sua mão direita, a palma interna da sua mão vai estar voltada para esse lado e você vai varrer até encontrar o vetor B, tá certo? Com certeza o polegar, olha, vai apontar para você, olha. Então, a gente representa um vetor que é perpendicular ao plano de visualização, apontando para você, para o seu olho, com essa simbologia aqui, tá? Um pontinho ou, às vezes, até um pontinho com esse círculo aqui em volta. Representa a ponta de uma flecha apontando para o seu olho. Agora, e o contrário? B, vetor A. Bom, o módulo vai ser o mesmo, tá? O módulo vai ser o mesmo. Seria B, módulo de B, módulo de A, seno de θ, seno de 140 graus. Porém, o sentido é o contrário. Por quê? Porque agora você vai orientar os 4 dedos na direção do vetor B. A palma interna da sua mão tem que estar voltada para esse lado, porque ela vai varrer até encontrar o vetor A. E aí o vetor, olha, vai apontar para dentro do plano de visualização. No caso aí, dentro da tela aí do seu dispositivo. E aí, olha, um vetor que aponta numa direção perpendicular ao plano de visualização e entrando, você desenha, você representa dessa forma, tá? É como se você estivesse vendo aí a parte de trás de uma flecha, tá? Então, no primeiro caso aqui é o A vetor B e o segundo caso é o B vetor A. Ambos os vetores são perpendiculares ao plano de visualização. Porém, um aponta para você, para o seu olho, e o outro aponta fugindo aí do seu olho, tá certo? Então, tá aí nós temos o produto vetorial entre dois vetores. Bom, o produto vetorial. Vou pegar aqui os dois vetores A, B e o ângulo entre eles, o ângulo θ, ok? Bom, vamos pegar aqui o módulo de A vetor B. Então, eu já sei que é o módulo de A vezes módulo de B vezes o seno de θ. Eu poderia muito bem colocar B vezes A vezes seno de θ, não é isso? Quem é o A seno de θ? Nada mais é do que essa altura aí, olha. Vai me dar a altura do paralelogramo formado aí pelos dois vetores A e B. Olha só. Então, quando eu pego A seno de θ e multiplico por B, o que eu vou ter é exatamente a área desse paralelogramo. Daí eu ter esse produto vetorial me dando aí em módulo a área desse polígono aí, né, desse paralelogramo, tá certo? Bom, o que acontece aqui é o seguinte. Quando você efetua aqui a regra da mão direita, você vai colocar os 4 dedos aqui na direção do vetor A e vai varrer os 4 dedos sempre com a palma interna da mão já voltada aqui para o vetor B, né? Então, você vai varrer aqui, olha, o seu polegar vai apontar numa direção que é perpendicular à direção aqui desse paralelogramo, não é isso? A área, perpendicular a essa área, e nesse caso aqui voltado para dentro, tá certo? Então, tá aí, olha, se representa com esse xzinho, né? Ou x dentro de uma bolinha, não é verdade? A parte de trás de uma flecha entrando aqui nesse plano, tá? Então, esse é o A vetor B. Se fosse oposto, B vetor A, aí você teria o seu polegar apontando para cima, pois o vetor estaria apontando para cima. Tá certo? Bom, o que acontece aqui é o seguinte, muitas vezes nós representamos aqui a área por meio de um vetor. Podemos até chamar de vetor área. Como é que acontece isso? Você vai percorrer, olha, com seus 4 dedos da mão direita, com a palma interna da mão sempre voltada para dentro aqui, olha, do paralelogramo, todo o perímetro, tá? E aí você vai ter o polegar, nesse caso, vai apontar para baixo, olha só. Vamos pegar aqui novamente o paralelogramo. Você pode sair aqui da extremidade do A com os 4 dedos e você vai percorrer aqui, olha, com os 4 dedos, vai dar a volta aqui com os 4 dedos, como se você estivesse apertando um parafuso usando uma chave de fenda, tá? Olha o seu polegar apontando para baixo. Então, você tem aqui, olha, o que nós podemos chamar de vetor área, tá certo? E o módulo desse vetor área para esse caso aqui, tá? Esse paralelogramo aqui, olha, vai ser exatamente a área do paralelogramo, tá certo? O que acontece é que muitas superfícies são irregulares, tá? Então, você teria que ter aí um cálculo mais apurado para encontrar o vetor área de alguma superfície irregular, ou quando ela
é rugosa, né? É ondulada, etc. Aí o cálculo é um pouquinho mais apurado. Mas para esse cálculo aqui bem aproximado, aqui, olha, tá bem simples, é um paralelogramo bem reto, não tem ondulação, não tem nada. Aí você pode representar por meio desse vetor área S aí, tá certo? Então tá aí, olha, o porquê do produto vetorial me dá realmente uma dimensão de área, tá certo? Próximo exercício, exercício de número 5. Obtenha a expressão de V1 escalar, V2 vetor V3. A partir da expressão obtida, deduza as seguintes propriedades de simetria. V1 escalar V2 vetor V3 é igual a V3 escalar V1 vetor V2, que é igual a V2 escalar V3 vetor V1. Prove que o valor do triplo produto é igual ao volume do paralelepípedo formado pelos três vetores. Então vamos lá. Olha só, uma forma de se obter aqui o produto vetorial é escrever aqui em termos do determinante. Por exemplo, eu tenho aqui V2 vetor V3. Então, olha só, eu tenho aqui na primeira coluna os componentes na direção x, ou seja, apontando na direção do vetor unitário y. Na segunda coluna, na direção do vetor unitário j, y, né? E aqui, terceira coluna, na direção de z, tá certo? Então, tá aí o vetor unitário k, ok? E aí você vai multiplicar o determinante, olha. Por exemplo, vamos pegar essa primeira linha aqui, olha. Tá? Então, eu tenho i que multiplica v2y, v3z, tá certo? E aí, olha, eu gosto de usar esse método aqui, olha, da borboleta, né? Eu venho agora j, v2z, v3x. E, por último, k, v3y, v2x. Tá certo? E aí eu venho subtraindo os outros, né? Menos k, v2y, v3, menos j, v2x, v3z, e menos i, v3y, v2z. O resultado, determinante como você já conhece, tá certo? Bom, e agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar escalarmente, né, com o vetor V1, tá certo? Como é que a gente faz isso? Pegando os componentes, olha. Então, por exemplo, aqui eu já peguei o componente V1x e vou multiplicar pelo componente na direção x do produto vetorial V2, V3. V2, V3, olha ele aqui, olha. Esse é o componente x, por isso que ele aparece aqui, olha. Por isso que aqui eu tenho i escalar i. I escalar i é a unidade, dá 1, tá certo? Mas se eu tivesse i vetor i, 0. Esses vetores são paralelos, depende do seno do ângulo entre eles, né? E o seno vai ser 0 porque o ângulo é 0, tá certo? Também, olha, v1y, e eu vou pegar agora o componente y do produto vetorial v2, vetor v3. Olha ele aqui, olha, o componente y, que é o j, né? Aí eu vou ter j escalar j. E por último, na direção z, k escalar k, tá certo? Então, eu peguei v1 na direção z e o componente do produto vetorial na direção z. Olha aqui, tá certo? Bom, observe o seguinte, quando eu multiplicar o v1 aqui, olha, vou multiplicar esse v1y aqui também e o v1z aqui também, olha, olha como é que vai ficar. Bom, é como se eu pudesse, no lugar desse i, do j e do k, eu colocasse v1x, v1y, v1z. Pronto, acabou. Tá aí, olha. Esse é o produto escalar, né? V1 escalar, V2 vetor V3. Tá aí, olha. Tá certo? Bem tranquilo, né? Bom, o restante aí do exercício eu vou deixar por conta de vocês, tá? Só usar aquelas propriedades de determinantes que você encontra lá, aquelas últimas igualdades. Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui, então, os três vetores. Ok? V1, V2, V3. Eu já calculei aqui, olha, vetor V2 que multiplica vetorialmente o vetor V3. Varrendo aqui, não é isso? Olha ele aqui, olha. É esse vetor aqui, tá? Bom, agora eu vou pegar esse ângulo entre o resultado de vetor V2, vetor V3, tanto vetor, né? Produto vetorial de 2 com 3, e vamos multiplicar escalarmente, né, pelo vetor V1, tá? Como é mesmo? A V1, né, módulo de V1, módulo desse produto aqui, cosseno de θ, não é isso? Bom, eu já sei que vetor V2, vetor V3, esse produto vetorial aqui, vai me dar a área desse paralelogramo, pelo menos o módulo disso, tá? E vai ser um vetor, olha,
perpendicular a essa área, tá certo? E olha só que interessante. Quando eu fizer esse produto escalar que eu preciso, né, módulo de V1, módulo de vetor V2, vetor V3, cosseno de θ, quem é? V1 cosseno de θ. Olha ele aí, ó. É a altura. Por isso que eu vou ter exatamente o volume, como ele solicitou aí que fosse demonstrado, tá certo? Vai ser o volume aqui, cuja área aqui, olha, na base, né, é a área desse paralelogramo, que é exatamente vetor V2, vetor V3. E a altura vai ser igual ao módulo de V1 cosseno de θ, tá certo? Então tá aí demonstrado que é o volume desse paralelogramo aí, com essa altura dada aí pela projeção de V1 na direção perpendicular ao paralelogramo, né? A área do paralelogramo, tá certo? Bom, exercício de número 6, ele pede para que eu demonstre essa relação aí, né? V1, que multiplica vetorialmente, vetor V2, que multiplica vetorialmente, vetor V3, vai me dar toda essa expressão aí. Então vamos lá, uma forma bem simples aqui de demonstrar essa relação é você tomar, por exemplo, o vetor V3 paralelo ao eixo x, portanto o V3 só tem componente na direção do eixo x. Já o vetor V2, você coloca ele no plano xy, então o vetor V2 tem componente xy, tá certo? E o vetor V1 geral, tá? Ele tem os três componentes, x, y e z, tá certo? Então vamos escrever aqui, olha, V3 é V3x que multiplica o vetor unitário i. Vetor V2, V2xi mais vetor V2yj, ok? E o V1, ele já tem os três componentes, então vai ser V1xi, V1yj mais V1zk, tá certo? Então tá aí os componentes dos três vetores, ok? O que nós vamos fazer aí? Vamos pegar o vetor V2, vetor V3, produto vetorial de 2 com 3? Então vamos lá. E olha, bem simples, é só você multiplicar os componentes aqui, em vez de calcular com aquele determinante, eu posso multiplicar diretamente, olha. Só lembrando que i multiplicado por i, vetorialmente, é zero, tá? Então, só tem os componentes i que multiplica j, tá? Por isso que aparece aqui, olha, i vetor j, i vetor j vai estar apontando na direção do vetor z. Por isso que é o vetor k, só que negativo, tá? Porque, na verdade, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter j vetor i, tá certo? Aí, ao contrário, né? J vetor i, aí aponta para baixo. Por isso está aqui menos, tá? Na direção do vetor unitário k, tá certo? Então, repetindo, i vetor i, 0. J vetor i menos k. I vetor j mais k, tá? Só para enfatizar isso, ok? E agora, vamos pegar esse último produto vetorial aqui, né? Multiplicar por isso, que é isso daqui, né? Então, vamos lá. Dessa vez, eu vou apelar aí para o determinante, tá certo? Então, vamos lá. Então, já tem aqui os componentes i de x, do V1, né? Do V1, eu tenho V1x, V1y e V1z. Agora, V2, vetor V3, só tem componente na direção de z, ou seja, na direção do vetor unitário k, no sentido contrário. Então, está ele aqui, olha. E agora, só multiplicar, né? Usando aí a regra do determinante, que nós já vimos anteriormente. Então, eu vou obter essa expressão aí. Olha, que bem simples, olha. Eu posso pegar muito bem, tirar esse V3 aqui, olha, do parêntese, mas ele vai continuar multiplicando e colocar o V1y dentro do parêntese. Vamos fazer isso? E aqui também, olha, vamos pegar, olha, o V3, vou colocar ele, vou deixar ele, vou colocar o V2y fora do parêntese. Então tá aí, olha, não mudou nada, tá? Só invertir a ordem de multiplicar, sem problema. Aqui eu posso. O que eu não posso é inverter aqui, tá? Que aí vai me dar direções distintas, né? Sentidos distintos. Como você já viu, né, anteriormente, né? Falei aqui de i vetor j vai dar o mais k e j vetor i vai dar o menos k, né? Tá certo? Então, tá aí, olha. Encontramos essa expressão. Agora, o que vai me dar isso daqui? É exatamente isso, olha. O que nós estávamos procurando, olha. V1, V2, só que negativo. Olha ele aqui negativo. Tá? E o que é isso daqui, olha? V3x, V1x. É isso daqui, olha. Tá certo? Então, tá aí. Tá demonstrado o que ele solicitou. Tá certo? Então, tá aí, olha.
Bom, terminamos por aqui. Próxima aula vamos iniciar aí o capítulo 2. Mas olha só, esse curso está completíssimo para você lá no site www.fisicamlt.net.br, tá certo? Com esses exercícios e muito mais. Então aproveite, já assine o curso. Te vejo lá!